Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa já está conosco para falar sobre vários assuntos, né? Por onde será que a gente começa? Agora há pouco a gente trazia a nossa reportagem e os nossos ouvintes falando da alta do combustível, né, Fábio? Vamos por aí, né? Porque teve reunião importante ainda há pouco, né, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com governadores do Nordeste, justamente para tentar ajustar essa questão do ICMS sobre o combustível, que não para de subir, Ju. Boa tarde para você. Oi. Tudo bem? Boa tarde, Fábio, Débora, boa tarde você, ouvinte. Essa é uma questão que está quente, né? A gente tem hoje o dólar subindo muito forte, o petróleo é cotado em dólar, o dólar está em alta por conta aí desses riscos com as contas públicas, o petróleo deve continuar em alta porque o mundo todo está com um crescimento forte depois da pandemia, está faltando energia para os países desenvolvidos, a China está fazendo racionamento, na Europa o custo do gás, por exemplo, nunca foi tão alto, então a gente tem uma escassez de energia no mundo. Então a perspectiva é que a gente continue vendo o petróleo muito caro. E na outra ponta a gente está vendo toda essa confusão com as contas públicas, fazendo com que o dólar não pare de subir. Hoje, assim que abriu o mercado de câmbio, o dólar já estava a R$ 5,67. Agora há pouco tinha dado uma cedida, mas o que a gente vê é uma tentativa de resolver vários problemas tapando o sol com a peneira, né? No caso do combustível, o que é possível fazer, né? Coisas estruturais. O pessoal está aí falando que aí o governo fala que a culpa é dos governadores, os governadores falam que a culpa é do governo federal. O que os especialistas me dizem é que, de fato, dá para melhorar a metodologia de cálculo dos impostos dos combustíveis. Então, por exemplo, o ICMS, ele é cobrado sobre o preço final da bomba, um percentual. Então, se o preço final da bomba sobe, os governadores ganham mais. Então, na prática, cada vez que o preço do combustível aumenta no posto de gasolina, o ICMS arrecadado pelos estados fica maior. Então, a discussão hoje é por que os estados não cobram, ao invés de um percentual, um valor fixo, como é o PIS/COFINS, que é federal. Então, por que ao invés de cobrar, por exemplo, na média, 25% de ICMS que se cobra do preço da bomba? Então, por que não cobra, por exemplo, R$ 5? Nem é isso tudo, tá? É centavos, normalmente. Mas, dando um exemplo, ao invés de cobrar em percentual, você cobra em valor fixo. Então, se aumenta o valor da bomba, o Estado continua recebendo aqueles R$ 5 fixos. E por que não se cobra na refinaria, que também é uma outra discussão, que como é cobrado o imposto federal. Então, isso seria bem menor também. Só que aí a discussão hoje é que os estados estão quebrados e não tem como abrir mão de receita. E aí estão querendo fazer um cálculo agora, que é pegar quanto que os governadores arrecadaram e fazer uma média aí dos últimos anos, sendo que naquela época o petróleo, 2 anos atrás, estava no auge da pandemia, metade do valor que está hoje. Chegou a valer negativo, lembra? Em algum momento lá o petróleo cotado em Nova York. Então também não dá para fazer isso. Então está uma bateção de cabeça, isso no final das contas não deve dar em nada, porque no meio dessa confusão política toda, o que a gente percebe, Débora, Fábio, é que toda a discussão econômica, obviamente tem coisas para serem melhoradas, tem coisas, por exemplo, para avançar na metodologia de cálculo de combustível, mas tanto interesse político hoje contaminando as discussões estruturais, que no final das contas a sensação que eu tenho, conversando tanto com políticos quanto com os economistas, né, e tal, é que as coisas não vão para frente, sabe? Então a gente vai continuar tendo, no final das contas, uma economia que está muito contaminada por eleição, né? A gente já está na corrida eleitoral.
Tanto é que essa discussão toda do auxílio emergencial, do Bolsa Família e tal, está completamente vendida de maneira a tentar convencer a sociedade que os políticos estão sendo bonzinhos, né? Por que você acha que o mercado financeiro está mal-humorado, o empresariado está olhando com desconfiança para o país? Não é porque eles não querem que os pobres sejam ajudados, né? Que é mais que o pobre passe fome, porque esse é o discurso dos políticos, né? A gente está gastando muito porque quer que os pobres recebam um auxílio emergencial, o Bolsa Família, né, que vai virar Auxílio Brasil, de R$ 400. Você pode dar até mais, se quiser. O que eu estou vendo aqui é que as contas que os economistas estão me mandando mostram que tem dinheiro, sim, tem espaço, respeitando as regras fiscais, não precisa estourar limite de gasto público, nada disso. Dá para aumentar para R$ 400 o Bolsa Família, dá para aumentar o número de famílias beneficiadas hoje em 14 milhões e meio para 17 milhões e ainda assim respeitar a regra fiscal. O que tem sobrando aqui é a farra das emendas, que são as emendas parlamentares, que é dinheiro do Congresso Nacional, que eles querem usar em ano eleitoral para fazerem campanha, para posarem obras públicas nos seus redutos eleitorais. Essa é a história verdadeira que eles estão maquiando para tentar convencer que eles estão ajudando os pobres. E sabe o que me lembra? É uma coisa que os analistas estão dizendo muito, que assim como tivemos o negacionismo da ciência, estamos tendo o negacionismo da ciência econômica, né? Se você não tem responsabilidade com as contas públicas, a moeda perde valor, a inflação sobe, o crédito fica mais caro, tem menos investimento, menos crescimento e menos emprego. É assim que funciona a conta. Eles estão tentando, Débora, Fábio, reinventar a roda, só que ninguém vai comprar essa história. Pois é, Ju, e ontem a gente conversava nessa mesma hora a respeito do ministro Paulo Guedes, e em determinado momento eu disse para você, bom, Paulo Guedes, a austeridade do Paulo Guedes vai até a página 2, e ele nem tinha dito ainda o que disse ontem de fato, né? A expressão causou um furdúncio danado, a tal licença para gastar, né? E hoje de manhã, estou acompanhando você de manhã hoje com a Sheila, o Megali, a Carla, bem na hora que abriu a cotação do dólar a 5,66, quase 5,67, né? Quer dizer, a expressão utilizada pelo ministro Paulo Guedes ontem foi fundamental para que houvesse essa algazarra aí no mercado, né? Porque o ministro Paulo Guedes era visto como o último guardião das regras fiscais. E quando ele próprio fala que vai desrespeitar a principal regra de responsabilidade das contas públicas, aí virou realmente abriu-se a porteira, né? Se o guardião da porteira abre a porteira, aí vai arrombar a porta, né? E você sabe que o negócio está tão complexo que até os economistas estão tentando entender ali, porque ele misturou tanta coisa naquela fala. Ele disse que vai estourar a regra fiscal, né, a regra do teto de gastos, falou que estão pensando em alterar o cálculo da regra, ou seja, vamos mudar a regra para que a gente consiga gastar dentro da regra, ou seja, a regra não vale mais, né? Então vamos mexer, em vez de a gente olhar o IPCA, que é o cálculo da inflação oficial, vamos olhar o INPC, e aí ao invés de fazer o recorte da inflação até o mês de junho, que é o cálculo atual, né, da regra, você olha a inflação até dezembro. Com isso, o Banco Alfa fez uma conta que, se mudar pequenos detalhes, né? Mudar o indicador de inflação, mudar o período de recorte da inflação acumulada, os políticos ganham 60 bilhões de reais a mais para gastar e pronto, né? Aí eles cumprem a regra, tá tudo certo. Só que é isso, eu não vou enganar ninguém, né? Não dá para fazer irresponsabilidade com o dinheiro público, porque no final das contas é o pobre que vai sofrer, a classe média vai sofrer, com essa inflação que vai subir mais, isso que eu estou dizendo, né? Existe uma irresponsabilidade hoje da classe política inacreditável, porque não entendo até qual é a estratégia, porque se no curto prazo você aumenta ali gasto deles próprios, enfim, falando que estão ajudando os pobres e tal, no final das contas esse dinheiro
vai dar para comprar cada vez menos coisas, as pessoas não vão ter como consumir, né? Porque a inflação não vai parar de subir, as pessoas não vão ter emprego. Então, assim, é um discurso populista que na prática vai acabar não gerando essa sensação de bem-estar, né, da população. Então, eles tentam criar uma historinha de que no curto prazo você vai ter dinheiro ali para os pobres, mas você vai detonar a economia. Então, o balanço disso é, obviamente, muito pior, né? De perda de poder econômico das pessoas. Então, assim, no final, acho que a lógica política, meninos, é diferente aí de uma lógica que possa ser racional, né? Eles acham que dá para fazer populismo, dar o dinheiro agora e as pessoas ficariam satisfeitas e depois, sei lá, ver o que vai como é que dar, fica. sabe aquela coisa? Depois ver como é que fica, né? A gente pensa no próximo problema daqui um pouquinho. Exatamente. Juliana Rosa volta a conversar conosco amanhã, sempre bom tê-la aqui, viu, Ju? Obrigada. Até mais tarde. Muito bom estar Até aqui com amanhã. vocês.